Pergunta 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Resposta: no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, durante a emancipação da alma, o espírito, que tem a sua existência enquanto homem, vive uma outra fase, da qual ele tem mais liberdade de ação. Então, vamos usar algumas metáforas. Jesus usou metáforas sobre essas questões, né? Quando ele diz lá, a morte é a ressurreição. Isto é, quando você morre, você ressurge na vida espiritual. Quando você encarna, você morre, entre aspas, para a vida espiritual e ressurge na vida material. Mas o ser, a individualidade, tem uma vida só. E segundo a doutrina espírita, essa vida é infinda, o que não tem fim. Logo, é uma única vida com várias existências. A existência é o fato de existir no mundo como homem. E o homem, na sua existência, tem várias fases. Tem a fase da infância, que é um estado de perturbação. Depois vem a fase da vida normal, em que durante o sono a alma tem certa liberdade para aurir informações, entrar em contato com os amores, tem a liberdade nas suas sensações, nas suas percepções, e ao voltar à vigília, ele vive a vida plenamente material, né? Então, são fases de uma mesma existência e temos apenas uma vida. Essa é uma coisa muito interessante, né? Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o espírito vai fazer um comentário aqui interessante. Ele diz assim: existe ainda outros corpos além do físico. Já falamos, isso é um erro continuado, porque ele já definiu que as regiões do perispírito são corpos, né? O problema é de materializar o mundo espiritual, materializar o ser, né? A alma. E aí ele diz que a alma usa para seus trabalhos no mundo grosseiro. Então, a alma usa o corpo físico e no mundo espiritual usa outros corpos. Né? Qual o limite de corpos? Aí os místicos vão chamar de 7, outros vão botar 14. Uns mais ousados colocaram 21 e assim, né? Mas isso aí não é isso é uma questão puramente classificatória, assim como a atmosfera tem quantas regiões, sei lá, 4, 5, 7, 20, depende do doutor que está escrevendo uma tese sobre a atmosfera, né? Quantos reinos existem na natureza? Não, só 2, não, 5, não, 7, não, 8. Vai depender do doutor que está estudando os reinos. Então, essa questão, né, é muito simplória e tem um tomzinho de revelação. Aí ele continua: os corpos que parecem ter vida como espírito. Eu botei em rosa aqui, por quê?
lá nas causas primárias, quem começar na playlist ou quem já passou pela playlist, quando a gente começou a estudar vida factícia, vida no sentido em que se desenvolveu, né? A ideia de vida ela pode ter várias conotações, como movimento. Então, esses corpos que existiriam teriam vida. Tem um ser pensante que movimenta, se movimenta, tem vida, entre aspas, né? Volta lá nas causas primárias que vocês vão entender. Então, claro que não tem corpos nenhum, né? Existe um aglomerado de fluidos em volta do espírito. Ponto. Ah, você quer chamar genericamente de corpo? Tudo bem. Esse aglomerado de fluidos são todos da mesma natureza? Eu, particularmente, acredito que não. Então pode ter regiões. Quer chamar essas regiões de corpo? Né? O ideal, quando a gente cria uma teoria, que a gente desenvolva, explique, né? Porque o problema da ciência não são as respostas, são as perguntas. Então, a invenção de corpos gera uma série de perguntas. Se você não tem condições de respondê-las, então deixa ainda em suspenso. É o que Kardec e os espíritos faziam, né? Continua ele. Por serem animados por essas revelações são segredos da natureza. Qual revelação? Dos corpos? Segredos? Onde domina a sabedoria. Para ser santo, necessário se faz ser sábio, para entender o próprio amor na dimensão que dominam os anjos. Olha que bonito, né? Mas aí aqui novamente vem essa discussão um pouquinho chata de corpos, etc, né?